Então, o Simonton chega no dia 12 de agosto de 1859 ao Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil, era a capital do Império, né? Então, a cidade mais importante do país. E ele já tem alguns contatos, né? Havia muitos residentes norte-americanos no Rio de Janeiro naquela época, né? Principalmente comerciantes também, navios americanos chegavam o tempo todo no porto do Rio de Janeiro. Tanto é que os primeiros cultos ele realizou em navios, né? E também nas casas de residentes norte-americanos da cidade. Então é isso. No começo foi muito difícil, mais questões práticas, arrumar uma residência, né? Fazer contatos com as pessoas mais representativas da cidade, as autoridades, se apresentar, né, como um missionário que estava chegando e tal. Aprendeu português, ele chegou sem falar português, né? Então levou um tempo para ele aprender português, levou um bom tempo para ele começar a pregar em português, né? No início só pregava em inglês. E então é isso, ele chega então em agosto de 59, na metade do ano seguinte chega o seu colega Blackford. Então em meados de 1860 chega Blackford, que era cunhado de Simonton, casado com a irmã de Simonton, a Elizabeth, né? Então chega esse casal e, claro, foi uma coisa muito boa para Simonton. Agora ele tinha companhia, né? Ele tinha a sua irmã, ele tinha o seu cunhado para ajudar no trabalho. Então é isso, no começo foi tudo muito lento, né? Por causa dessas circunstâncias, por causa da legislação do Império que restringia a atuação de missões protestantes, né? A legislação do Império ela foi se liberalizando ao longo do século XIX nessa questão. No começo havia muitas limitações para o trabalho dos missionários, né? Mas com o passar do tempo as portas foram se abrindo mais, né? Simonton encontrou, ao chegar ao Rio de Janeiro, um outro missionário que estava lá há 4 anos, o reverendo Robert Calley, congregacional. Esse Robert Calley era um médico escocês, originalmente presbiteriana, porque a igreja presbiteriana é a igreja da Escócia, né? E que depois trabalhou por algum tempo na Ilha da Madeira, de Portugal. Então aprendeu bem o português e conheceu bem a cultura portuguesa e teve um êxito muito grande no seu trabalho. Muita gente se converteu como fruto do seu trabalho na Ilha da Madeira, mas daí surgiu uma pavorosa perseguição que obrigou os chamados calvinistas da Madeira a fugirem, assim de uma hora para outra, da noite para o dia, a fugirem em navios ingleses da ilha para salvar a vida, porque a perseguição era para matar mesmo, para acabar com eles, né? Então o Calley e os seus os seus crentes lá, os seus paroquianos, né, tiveram que fugir e muitos deles foram inicialmente para o Caribe, né, lá na América Central, e finalmente para o estado de Illinois, lá no norte dos Estados Unidos, para 2 cidades, né, Springfield e Jacksonville, onde eles fundaram igrejas presbiterianas portuguesas. A primeira igreja presbiteriana portuguesa, a segunda igreja presbiteriana portuguesa, né? Então, os filhos espirituais do reverendo Calley. E daí o Calley, finalmente aconselhado por aquele Fletcher do qual eu falei, o livro lá, O Brasil e os Brasileiros, ele veio para o Brasil. Ele já conhecia a língua, né? Já falava português, então ele veio para o Brasil e foi esse grande pioneiro do protestantismo missionário no Brasil, fundador da Igreja Evangélica Congregacional. Então, e no Rio de Janeiro também, né? Então, quando Simonton chega, ele encontra já esse outro missionário, né? Até o Calley ficou meio enciumado, né? Porque ele entendia, isso aqui é o meu campo de trabalho, como é que vem esse intruso agora, né?
sem pedir licença e começa a trabalhar aqui no meu campo. Houve um desentendimento entre eles numa época, e que a gente vê refletido no diário de Simonton. No seu diário, Simonton fala a respeito desse problema, né? Mas depois eles acabaram acertando aí os ponteiros, né? As diferenças e se tornaram amigos, né? Trabalharam cordialmente lado a lado na mesma cidade. Mas então é isso, né? No início bastante difícil, mas à medida que Simonton daí começa a dominar o português, e aliás ele veio a dominar muito bem posteriormente a língua portuguesa, né? Tanto para falar como para escrever. Então ele se torna mais autoconfiante, né? Agora falando português, e começa a pregar em português. Primeiro ele inicia uma escola dominical, né? E depois os cultos. E finalmente, em janeiro de 1862, então veja bem, ele chega em meados de 59. Então, 59, 60, 61. Janeiro de 62, ou seja, 2 anos e meio depois que ele chega, daí finalmente ele organiza a Igreja do Rio de Janeiro, mas com 3 membros. E o mais curioso é que os 3 estrangeiros, né? Então, um norte-americano que estava morando lá no Rio de Janeiro, e eu acho que os outros 2 eram portugueses, né? Então, esses foram os primeiros membros da igreja. Mas Simonton anotou no seu diário, né? Assim nos organizamos, mediante a recepção só dessas pessoas, né? Assim nos organizamos como Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Está escrito lá no diário dele, né? Então é isso, é um começo difícil, mas a partir, né, aí do início dos anos 60, o trabalho começa a ganhar ímpeto, começa a ganhar mais ritmo, né? E daí nos anos seguintes, então, Simonton vai fazer importantes realizações, né? Então, além da Igreja do Rio, ele vai lançar, 2 anos depois, em 64, o primeiro jornal evangélico do Brasil, Imprensa Evangélica. Ele e os seus colegas, né? Um deles, o José Manuel da Conceição, foram os fundadores desse importante jornal, né? No ano seguinte, 65, ocorre a organização do Presbitério do Rio de Janeiro, né? Então, agora a existência de 3 igrejas, Rio, São Paulo e Brotas, no interior de São Paulo, possibilita a criação do Presbitério do Rio de Janeiro, organizado aqui em São Paulo, no dia 16 de dezembro, então, de 1865. No dia seguinte, o que acontece? Esse novo presbitério ordena o seu primeiro pastor, exatamente o ex-padre José Manuel da Conceição, né? Então, no dia 17 de dezembro, que hoje é o dia do pastor presbiteriano, dia 17 de dezembro, numa referência à ordenação do JMC, né? Então, isso, 65. E, finalmente, 2 anos depois, 67, o ano da morte de Simonton, ele morreu no fim do ano. No início do ano, ele fundou um pequeno seminário no Rio de Janeiro, que ficou conhecido apenas, né, como Seminário do Rio de Janeiro. Os historiadores chamam de seminário primitivo. Esse semináriozinho funcionou por 3 anos e teve só 4 alunos. Com a morte de Simonton, né, as coisas ficaram difíceis, mas mesmo assim o Blackford continuou por mais algum tempo, e daí essa pequena instituição encerrou as suas atividades lá por 1870, né? Então, esses 4 alunos se tornaram grandes pastores, pioneiros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o reverendo Modesto Carvalhosa, o reverendo Antônio Trajano, o reverendo Miguel Torres e o reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Esses foram os 4 alunos, os 4 únicos alunos desse semináriozinho fundado pelo reverendo Simonton. E, finalmente, então, em novembro
em novembro de 1867, né, Simonton, que estava cheio de planos, de projetos, tão entusiasmado com o crescimento da obra presbiteriana no Brasil, contraiu febre amarela lá no Rio de Janeiro, que era uma coisa super comum naquela época, né? Ficou doente, veio para São Paulo achando que o clima de São Paulo mais ameno ia ser bom para a sua saúde, e além disso, aliás, uma outra coisa que aconteceu dolorosa para ele foi que em 1864 ele perdeu a esposa, né? Ele tinha, depois da organização do presbitério da Igreja do Rio de Janeiro, em janeiro de 62, alguns meses depois ele foi de férias para os Estados Unidos e trabalhou numa igreja lá na cidade de Baltimore, onde ele conheceu essa moça, Helen, com a qual ele se casou, daí vieram os dois de volta para o Brasil. Um ano depois, poucos dias depois de dar à luz a única filha que eles tiveram, né, que também teve o mesmo nome da mãe, Helen, ela faleceu por complicações do parto, né? Então Simonton, que estava tão alegre com o seu casamento, né, com o nascimento da filhinha, agora fica nessa situação horrível de viuvez, né? A perda da sua esposa. E praticamente uma das poucas pessoas que fizeram companhia para ele naquela época foi alguém que se tornaria muito famoso no presbiterianismo brasileiro, George Chamberlain, o fundador do Mackenzie, né? Então estava ali com Simonton naquele período difícil. Mas enfim, a outra razão pela qual Simonton, ao ficar doente, veio para São Paulo é que a sua filhinha, órfã de mãe, estava sendo criada pela sua irmã aqui em São Paulo, a esposa do reverendo Blackford, né? Mas o fato é esse, ele chegou aqui e só foi piorando, a sua saúde só foi, né, periclitando cada vez mais. E ele veio então a falecer no dia 9 de dezembro de 1867 e foi sepultado no cemitério dos protestantes, anexo ao cemitério da Consolação, né? Hoje, o túmulo dele é o túmulo mais antigo daquele cemitério, né? Não tem nenhum outro anterior. Embora o cemitério tenha sido fundado alguns anos antes, mas os primeiros túmulos desapareceram, então hoje o túmulo mais antigo é o do reverendo Simonton. A filha dele, depois de alguns poucos anos no Brasil, foi levada para os Estados Unidos e passou lá o resto da vida, nunca se casou, né? Então o reverendo Simonton não deixou descendentes. E alguém, então, um historiador, não sei se foi o reverendo Júlio Andrade Ferreira, disse que o reverendo Simonton teve duas filhas, né? Deixou duas filhas, a Helen, a pequena Helen, e a Igreja Presbiteriana do Brasil.